Como diz um ditado, um provérbio, né, antigo, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Boa tarde, boa tarde. Estamos em mais uma live das nossas quintas-feiras, no nosso formato podcast, né? Eu e a minha querida colega Letícia. E hoje o assunto é profundo. Evite as más companhias. Isso mesmo. Como todo mundo já sabe, nós estamos compartilhando, né, os capítulos do livro 50 Tons para o Sucesso. E hoje é o 26º tom. Já passamos do meio do caminho. E o tema hoje é provocador, podemos dizer assim. Então, fica até o final, porque vai ser muito importante. E também no final nós temos o exercício, né, que a gente passa toda semana para vocês aplicarem aí, referente ao tema da live. Mas antes de iniciarmos, vou chamar aqui, aguardar a Letícia. Vamos ver, a Letícia já está por aqui. Muito bem. Não deu certo? De novo. O que está acontecendo? Não está dando certo, Letícia? Me dá um help aí. Ué, você passa. Letícia, Letícia, cadê você, mulher? Um pouquinho, gente. Vamos ver o que está acontecendo. Estou aqui. Agora deu. Travou tudo. Não estava aparecendo para mim o teu convite e aí eu também não estava conseguindo convidar. Mas, como sempre, Coisas de Instagram. tudo certo. Boa tarde, né? Tudo bem com Boa você? tarde. Coisa boa, mais uma quinta-feira aqui, né? Fico esperando chegar a quinta. Exato. E vamos direto ao ponto, como diz, né? Direto ao Vamos. assunto, ao que nos interessa. A primeira pergunta, já vou te fazer, por que as companhias com quem andamos têm tanto impacto na nossa vida, Letícia? Por vários motivos, né? Principalmente porque somos naturalmente seres relacionais e a gente se influencia demais pelas outras pessoas, querendo ou não. E nem sempre a gente consegue escolher e controlar se a gente vai filtrar certas coisas ou vai ser como uma esponjinha de absorver. E, infelizmente, é algo que é difícil às vezes controlar, mas tudo que tem ali de mais negativo a gente absorve muito mais fácil do que o positivo. E isso é do ser humano. Não tem muito. Tem o que a gente fazer, a gente tem que aprender a controlar isso. Mas, como eu falei, nem sempre a gente vai conseguir controlar. Então, é melhor que a gente escolha com quem a gente vai andar. E escolher, então, andar com pessoas que tenham uma boa energia, uma boa índole, uma boa conversa. Porque, infelizmente, a gente pode se contaminar.
E é mais ou menos assim. A gente tá ali numa conversa com alguém, essa pessoa começa a falar mal de outra pessoa. Tu nunca pensou nada daquilo sobre outra pessoa, mas de ouvir a outra falar, mesmo sabendo que é uma pessoa ali fofoqueira, vamos usar essa palavra, a gente começa a ver essas partes ruins naquela pessoa que a gente nunca tinha observado. E isso acaba nos contaminando. Por mais que a gente não tivesse essa visão, quando alguém começa a ressaltar pontos negativos de outra pessoa, a gente começa a enxergar que pode nem ser verdade. Então, as más companhias nos influenciam para várias coisas. É que nem aquela coisa assim, ó. Eu tô de dieta e aí tem uma pessoa ali toda hora me oferecendo comida. E por mais que eu queira controlar não comer, às vezes eu vou acabar cedendo só para agradar a pessoa. A gente tem muito disso, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a observar. É tipo assim, ó. Se a pessoa tá ali falando mal de alguém, fazendo fofoca, será que eu quero continuar ali interagindo com essa pessoa? E por mais que a gente não concorde ou não, como é que eu vou dizer, ajude ali a fazer a fofoca, só o fato da gente parar de ouvir ou aceitar ouvir, a gente tá fazendo fofoca junto, né? E aqui a fofoca é só um exemplo que eu trouxe. Mas a gente tem que buscar estar com pessoas que nos levem para lugares que a gente quer estar. E eu acredito que ninguém quer estar nesse lugar, né? De ficar ali falando mal dos outros ou mudando ali a nossa energia, porque é muito doido isso, né? A gente acaba pegando das pessoas ali a energia, até a mentalidade. A pessoa pode, numa simples frase, às vezes que ela fala ali pra gente, trazer pra gente uma crença negativa. Porque o nosso cérebro, ele não entende o que é certo ou errado. Ele entende o que é familiar. E aí, às vezes, é algo que até a gente já ouviu, mas porque tu tá te relacionando com aquela pessoa, por sermos seres relacionais, como eu falei lá no início, a gente acredita. Mesmo que contra a nossa vontade, muitas vezes. E aí a gente acaba sugando ali essas crenças negativas, a energia. Infelizmente, é muito mais fácil uma pessoa entusiasmada se contaminar por uma desanimada do que o contrário. Isso é muito doido, né? Mas é como se essas pessoas negativas, com má intenção ali, puxasse a gente. É como se fosse ali um... Como é que a gente fala? Um imã. Elas sugam até a nossa energia. A gente começa a sentir ali até às vezes um cansaço no corpo, né? Quer ver quando a gente chega ali no ambiente? Ó, a cachorrada participando da live. Quer ver a gente chegar no ambiente que a gente sente ali uma sensação estranha, que é aquela energia, às vezes, ali, que não tá muito boa, né? Mas a gente não é obrigada, né, Denise, a ficar nesse lugar aí. E tudo isso nos leva a começar a fazer escolhas, né, Denise? Evitar estar nesses lugares. Só que, às vezes, por termos muitos bloqueios até, a gente, às vezes, tem medo de ser rejeitada, de parecer egoísta, aquela coisa de medo de dizer não
por não querer desagradar as pessoas. E às vezes a gente acaba ficando nesses lugares aí, ou nessas companhias que a gente nem gostaria de estar. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz para se afastar desse tipo de companhia aí sem ficar se sentindo culpada? Primeiro que, no fundo, né, Letícia, a gente sempre sabe e percebe quem são as más companhias, A gente sabe. doenças, as pessoas negativas que te colocam para baixo. Quando a gente sabe, o que muitas vezes a gente não quer enxergar e deixar para lá, porque às vezes é uma pessoa da própria família, é alguém, né, da convivência ali, enfim. Mas no fundo a gente sempre sabe. Mas digamos que, eu tô tão assim, avoada, que eu não tô percebendo, né? Sim. Então, tem algumas características, vamos dizer assim, e a gente identifica, né, facilmente esse tipo de pessoa. E uma delas é o que você já comentou. Quando você está próximo dessa pessoa, como que você se sente? Você se sente bem, você se sente leve, feliz? Ou você se sente com aquele peso nas costas? É aquilo que você falou do ambiente. Quando você entra num lugar, o ambiente pesa. É na presença dessa pessoa. Talvez ela venha até você, aí você sente aquela energia pesada. Você não sabe explicar, mas tem algo, né, ruim. Desconfortável, né? Exato. Outra situação é que geralmente essas pessoas, né, são muito negativas. Elas só veem o lado negativo de todo e qualquer acontecimento. Não importa o que aconteça, às vezes até foi alguma coisa boa, mas ela tem um olho que só vê o negativo de tudo, né? Então, aquela pessoa que sempre vai te trazer uma notícia triste, uma notícia ruim, vai te contar uma desgraça que aconteceu lá do outro lado do mundo, que não tem nada a ver contigo, mas é o que ela sabe fazer. Só contar coisas ruins, né? Pessoas que muitas vezes fazem brincadeiras que te ofendem, que te machucam, aí fala ou faz e daí logo em seguida é brincadeira, tá? Mas já machucou, já ofendeu, já falou que não devia, né? Então são pessoas são pessoas altamente tóxicas mesmo, né? Outra situação, quando você talvez está diante de um projeto, de uma situação que você quer realizar, de algo que você quer conquistar, ou de um sonho que você tem para realizar, e essa pessoa, em vez de incentivar, pelo contrário. Não, esquece isso não vai dar certo. Não, isso aí é muito trabalhoso. Imagina, quem é que, né? Sempre vai querer te pôr para baixo, te diminuir, ao invés de te incentivar. Desencorajar também, né? Desencorajar. Outra situação, e é muito assim, característica, né, desse tipo de pessoas tóxicas, por exemplo, você conquistou algo, por exemplo, comprei um carro azul, aí a pessoa chega, se fosse vermelho ia ser mais bonito. Ou por que tu escolheu essa cor? Sim. Não tinha outro modelo? Não tinha outra cor? Por que não pegou um modelo mais novo? Sabe? Então, assim, são pessoas que sempre vão, de alguma forma ou de outra, te colocar para baixo. É literalmente pessoas de olhos maus. E é interessante, porque ele até traz aqui no livro uma passagem, né, da Bíblia,
onde que o próprio Jesus fala sobre essa questão dos olhos, porque ele compara os nossos olhos como se fosse a lâmpada do nosso corpo. E essa passagem está lá em Mateus 6:22, e diz assim, ó, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, o quanto é importante a questão do olhar. Como que eu estou olhando para a situação? Como que eu estou olhando para mim mesmo, para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu quero, para aquilo que está à minha volta, para o ambiente que eu estou inserido? Então, tudo começa pelo olhar, como que eu estou literalmente olhando. E essas pessoas negativas, infelizmente, esse olhar já vem deturpado, já vem contaminado, né? Então, são algumas dessas características, né, que a gente consegue perceber quando uma pessoa realmente ela é tóxica. E aquilo que você comentou anteriormente, tem pessoas que são assim, que sabem que são assim e não querem mudar. Eu sou assim, eu vou fazer assim. Parece que tem um prazer em diminuir o outro, em maltratar, em ofender, em machucar. Só que como nós que somos terapeutas, né, sabemos que toda reação vem de algo mais profundo, com certeza são pessoas que foram muito machucadas pela vida, né? E é claro, a gente sabe também que nada justifica. Mas tem situações que estão fora do controle, porém, a gente tem a possibilidade de mudar, de melhorar, de buscar ajuda, enfim. Se a pessoa quiser, né? O detalhe é esse que tu falou ali bem no início. Tem pessoas que não querem. E aí não é a gente que pode. Aí é melhor a gente se afastar mesmo. Porque se a pessoa não quer, a gente não pode querer pela pessoa, né? Sim. E daí, na continuidade aqui, Letícia, como que a gente faz para se afastar de pessoas com essas características, né? Mas de forma assim que não fique, não ofenda, não machuque também, né? Porque não é porque elas nos machucam que nós temos que agir da mesma forma, de uma forma mais sutil, mas aos poucos ir se afastando delas. Como que poderíamos fazer isso? Na verdade, a gente pode e deve, né, se afastar, mas a gente vai fazer isso com respeito. Não precisa guardar rancor dessa pessoa. Só que manter esse tipo de conexão só por medo de magoar o outro é algo que vai nos auto-abandonar. É como se a gente ficasse, ao invés de se escolher, escolhendo o outro. E aí, escolher quem nos cerca, a gente pode até olhar, e olhar dessa forma eu acho que até vai nos facilitar, com um autocuidado para nós mesmos. O quanto a gente vai estar se preservando fazendo isso. Mas como fazer isso, né? Parece, às vezes, tem situações ali que parece até impossível, né? É como se fosse, meu Deus, eu tô convivendo com essa pessoa aqui, ela é tóxica, ela tá me fazendo mal, eu sei que não tá bom, mas como é que eu vou sair daqui? Ela tá toda hora me chamando, me convidando para fazer coisas, e é como se a gente tivesse ali meio que cercado, né? Mas existe um jeito, sim. A gente não vai conseguir, normalmente a gente não vai conseguir afastar essa pessoa rapidamente do dia para a noite da nossa vida. Mas começar a se afastar de leve, ela convidar para fazer algo e aí a gente dizer que não pode. E vai aos poucos ali se afastando. E não é ficar de mal com a pessoa. Não.
realmente, eu tenho outra prioridade aqui, eu tô com um projeto aqui, nesse momento eu vou ter que dar mais atenção para essa coisa aqui. E vai se afastando ali aos poucos, né? Colocando limites. E principalmente aprendendo a dizer não. Nossa, isso é libertador. E eu falo por experiência própria. Isso já aconteceu comigo. De eu estar com uma pessoa, que eu não vou citar aqui o que essa pessoa era minha, mas de eu fazer tudo para a pessoa, acabar deixando as minhas coisas de lado. Só que chegou um momento que eu vi que eu tinha que começar a dizer não. E aí, nesse momento que tu começa a dizer não, provavelmente tu não vai mais prestar. Sabe? Tu vai se tornar, aos olhos dessa pessoa, alguém muito ruim. Ela vai ficar magoada, pode ter várias reações. Só que é libertador. Essa transição ali é bem ruim, é desconfortável, mas o resultado do que vem depois é maravilhoso. É uma libertação mesmo, sabe? Porque, infelizmente, às vezes é alguém que tá ali te bajulando para te fazer o que ela quer. Não necessariamente vai ser uma pessoa que vai tá te falando coisas ruins. Mas às vezes ela acaba te sugando de outras maneiras. Ou te usando para fazer tudo para ela. E sempre te trazendo aquela coisa ali de te agradando no sentido de nossa, como tu é boa, nossa, como tu me ajuda. Parece algo muito bom, mas No ambiente de trabalho se vê muito isso, né? Nos prejudica. E falando em trabalho, até no trabalho, né, Denise? Às vezes essas pessoas vão estar no trabalho. Às vezes vão estar dentro da nossa casa. E a gente vai ter que, muitas vezes, conviver com essas pessoas. Talvez não vai conseguir se afastar fisicamente. Mas o colocar limites e aprender a dizer não para situações já vai controlar isso aí um bom bocado, né? Como a gente disse. Evitar a intimidade, né, Letícia? Aí que tá. Tem pessoas que nem no trabalho. No trabalho, se eu tenho um colega que é assim, eu não vou conseguir eu não vou poder evitar de conviver com essa pessoa. Mas eu não preciso ter intimidade, eu não preciso contar da minha vida, eu não preciso ali trazer minhas coisas para essa pessoa saber. É tratar ali o básico, o essencial, o realmente necessário e deu. Eu não preciso ficar marcando almoço ou nada com essa pessoa, sabe? Então a gente tem que ir colocando esses limites mesmo, se posicionando, né? Porque senão não tem jeito. Buscar andar com pessoas que nos inspiram, né? A ser pessoas melhores também. Porque tudo é escolha na vida, né, Denise? E se a gente quer mudar o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, a gente também muitas vezes vai ter que mudar as pessoas que a gente convive. O ambiente, e às né? vezes a gente não vai conseguir deixar de conviver com algumas. Mas diminui o acesso dessas pessoas na tua vida e procura acrescentar pessoas que vão te trazer ali, que vão te agregar algo, que tem uma energia ali de te inspirar, de estar, né, no lugar que tu quer chegar. Porque senão é só ladeira abaixo, como a gente diz. Denise, e quando a pessoa percebe, né, que ela tá rodeada dessas más influências, e aí vem aquele medo. Mas e se eu ficar sozinha? Aqui vem um ponto bem importante, né? Como é que a gente faz para fazer o que eu falei aqui agora? De diminuir o acesso dessas pessoas aí, mas atrair boas companhias, cultivar ali amizades mais saudáveis. Como é que a gente faz para atrair essas pessoas aí que vão nos acrescentar? O primeiro passo
é a gente sendo essa boa companhia, né? É aquele ditado lá. O que eu quero para mim, então eu também tenho que fazer para o outro. Então, eu ser essa pessoa positiva, essa pessoa autoastral, essa pessoa que inspira os outros, que incentiva, que motiva, ser uma pessoa útil na vida das outras pessoas, né? E aqui a gente precisa observar muito a questão de ser útil, não é ser boba, não é ser pano de como que fala? De chão, que deixar os outros pisados. Tem uma grande diferença em eu ajudar, em eu ser útil, né, para alguém, e eu ser feita de boba, igual você falou antes, né, de Ser pessoas que... útil não é ser usada, né? Ah, exatamente. E, e se certificar, né, que você se cerque de pessoas que da mesma forma que você pode ser útil para elas, que elas também possam agregar de alguma forma na Existe sua uma vida. troca, né? Exatamente, é uma troca, em todos os relacionamentos, né? Fugindo um pouquinho do assunto, mas não tanto, precisa haver essa troca, esse equilíbrio que a gente fala entre o dar e o receber. Tudo precisa ser em equilíbrio, qualquer tipo de relacionamento, né? Então, se cercar de pessoas que têm algo construtivo para a sua vida, que pode, né, te edificar de alguma forma. E essas companhias, vamos dizer assim, eu preciso estar consciente do que eu quero. Porque quando eu vou me aproximar de uma pessoa, eu já preciso estar consciente de que tipo de pessoa eu vou aceitar na minha vida, no meu ambiente, na minha convivência. Então, eu já vou conversar e tentar conhecer e observar que tipo de pessoa que ela é. Porque geralmente a gente vai no automático. Pessoas vão surgindo na nossa vida porque encontrou no trabalho, porque encontrou, sei lá, uma festa na igreja e vai em todo mundo, né, para perto. E não é assim, eu preciso ter Às vezes a gente consciência acaba dando abertura demais sem conhecer ainda, né? nesses primeiros contatos, observar que tipo de pessoa que ela é, o que, que ela tem para me oferecer. O que ela E isso fala dos outros, né? é, isso que ela tem para me oferecer não é algo, como que eu posso dizer, maldoso ou egoísta. Mas da mesma forma que eu tenho algo a oferecer para alguém, que seja uma palavra de incentivo, um ouvido, às vezes não preciso nem falar nada, só dispor o meu ouvido para ouvir, um abraço, não sei, eu sempre vou ter algo para oferecer, então me cercar de pessoas que também possam me oferecer algo de que eu precise, né? O negócio tá feio hoje, hein? Mas vamos lá. Mas já melhorou, né? Sim, essa coceirinha na garganta, conforme vai falando, ela vai. Molhar a garganta. Tem que molhar, senão. É, é aquele negócio. Uma amizade, né? Ela tem o poder tanto de trazer uma cura, como de destruir uma pessoa, né? Então, De cavucar uma ferida, né? essa observação consciente das pessoas que me cercam, começar a prestar atenção no que elas falam, que assunto que elas abordam, quais atitudes elas tomam diante de umas Eu acho situações. as atitudes ainda são mais importantes do que o que falam, né? Porque as atitudes é algo que não tem como a pessoa inventar. Falar, a gente fala o que quiser falar, né? Mas as atitudes não mentem. E talvez alguém fale assim, mas se eu começar a observar tudo isso, eu vou ficar sem amigos, sem contato.
Aí entra aquela questão, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Às É vezes é verdade. melhor você ter uma troca com uma única pessoa, e é uma troca verdadeira, genuína, Saudável, né? saudável, do que você estar ali rodeada de sanguessuga. É. Faz sentido, né? É, Então, e uma coisa aqui, Denise, que eu acho importante acrescentar, que nem tu falou ali no início, né? A importância da gente ser essa pessoa que a gente quer que os outros sejam pra gente. Uma coisa que eu aprendi, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com pessoas, com questão de cura, de desbloqueio emocional, autoconhecimento, a importância da gente ressaltar nas pessoas o que elas têm de bom, de encorajar as pessoas, sabe? De mostrar para elas o quanto elas podem. Porque tem pessoas que fazem exatamente o contrário disso, né? E essas pessoas são essas pessoas que a gente deve evitar. exatamente. E daí, como a gente sempre traz aqui, né, Letícia, toda semana, você vai trazer também um exercício aqui, uma tarefinha, né, para ajudar as pessoas a selecionar mesmo as amizades com quem elas convivem, né? E para isso Esse você aí, vai fazer esse exercício da semana aí, nosso exercício prático da semana. esse aí todo mundo precisa fazer. Todos são importantes, né? Mas esse é muito importante, porque eu acho que uma das coisas que mais ajuda e também o que mais prejudica uma pessoa é com quem a gente convive, né? Os ambientes que a gente escolhe estar. E esse exercício a gente chamou de círculo de influência consciente. O que a gente vai fazer? Eu até vou mostrar aqui para vocês entenderem, tá? Vão pegar uma folha de papel e vocês vão fazer 3 círculos nessa folha, como um dentro do outro, mais ou menos assim, ó. Eu vou desenhar aqui. Ó, eu desenhando, vamos ver se eu consigo mostrar. Não reparem no desenho, tá? É só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês vão fazer 3 círculos, um dentro do outro. Um no centro, outro e outro maior. E aí, no centro desse círculo, vocês vão escrever o nome das pessoas que te edificam, que te inspiram, que te impulsionam. E podem ver que esse é o menor. Por quê? Porque sempre vai ter menos pessoas que vão fazer isso do que pessoas te influenciando de uma maneira mais negativa. No centro, essas pessoas, que são aquelas pessoas que vocês sabem que são as pessoas que você deve escolher estar perto. No próximo, no do meio, vocês vão colocar ali quem é neutro. Quem não edifica muito, mas também não prejudica muito. Aquelas pessoas que vocês veem ali como pessoas neutras. Que elas não interferem muito aí na vida de vocês. E no de fora, no maior, vocês vão listar aquelas pessoas que vocês sentem que drena a sua energia, que te desmotiva, que te paralisa, que tem sempre algo ali para te botar para baixo. E aí, depois de colocar as pessoas ali no cada uma no seu lugar, vocês vão refletir. Com quem mais eu tenho convivido? É as pessoas da bolinha aqui do meio? É as de fora? Quem você gostaria que se aproximasse mais de você, que interagisse mais com você? E quem você precisa se afastar, estar mais distante ou com menos acesso ali ao seu coração, às suas intimidades, aos seus planos, aos seus projetos. E depois de fazer toda essa observação, vocês vão escolher 2 pessoas para colocar isso em prática. Vocês vão escolher alguém lá do centro para se aproximarem mais dessa pessoa, se conectar mais, buscar coisas ali que tu possa fazer mais trocas com essa pessoa e escolher alguém lá do círculo de fora para vocês começar a limitar esse contato, a dizer mais não,
a interagir menos com essa pessoa, para ir se afastando aos poucos. Esse exercício aqui, eu acredito que vai trazer que trouxe aqui muita clareza, porque muitas vezes as pessoas, como a gente falou bem no início da live, é como se fosse assim, eu sei que essa pessoa não é uma boa companhia para eu estar, mas como é que eu vou sair daqui? E aí meio que se sente culpada de se afastar. E não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. E o que pode doer mais ainda, eu te falar, é o seguinte: no momento que tu te afastar dessa pessoa, ela vai achar outra para fazer a mesma coisa que ela faz contigo. E ela nem vai sentir tua falta. Por quê? Porque, como a Denise falou ali, normalmente as pessoas que fazem isso são pessoas muito machucadas. E se ela escolhe não mudar, não buscar ajuda, não melhorar, ela vai continuar fazendo isso. Sempre vai ter alguém ali para ela fazer isso. E aí não tem como a gente ajudar esse tipo de pessoa, né? Então a gente tem que se ajudar se afastando. É a melhor maneira que tem, né, Denise? Exatamente. E como ele traz ali no livro, né? O sucesso não é uma jornada solitária, mas dependendo da companhia, ela pode te atrasar e até te derrubar. Com Então, certeza. a gente precisa, né, valorizar, sim, os relacionamentos, mas aqueles que constroem ao nosso lado, né? Não aqueles que, de alguma forma, acabam nos destruindo. E às vezes não é nos destruindo fisicamente, mas só de não te incentivar, muitas vezes, no momento que você precisa de uma palavra de incentivo e a pessoa vem e te desmotiva, já é uma forma destrutiva, né? Com certeza. A gente espera que essa live possa, de alguma forma, ter clareado um pouco, né, a sua mente a esse respeito das companhias, das amizades, do tipo de pessoas que você está cercada e aquilo que a gente falou. Tem situações que não vai ter como se afastar fisicamente dessas pessoas, mas evitar esse contato muito íntimo, evitar de ela interferir na sua vida. Começa você não interferindo na vida dela. Porque se eu ultrapasso o limite, eu estou dando espaço para o outro ultrapassar o meu limite, né? Então, eu começo por mim. Não vou me intrometer, vamos dizer assim, não vou dar pitaco na vida do outro, ele também não vai ter direito de dar pitaco na minha vida, né? E para finalizar, Letícia, eu anotei aqui uma frase que ele traz no livro, que é bem chocante, mas é verdade mesmo, né? Ele diz assim: não se iluda com a aparência. Muitas cascas bonitas escondem ovo podre. O melhor e o pior das pessoas está dentro delas. É É forte, muito mas é verdade. verdade, né? Então, se essa live fez sentido para você, compartilha aí com mais pessoas que você sabe que talvez esteja precisando ouvir essas verdades. E até semana que vem, né, Letícia? Estaremos aqui de Só volta. uma coisinha aqui. Às vezes, a gente vê que tá convivendo com essas pessoas, mas pode ser que vendo tudo que a gente falou aqui, a pessoa tenha se identificado como a pessoa que faz isso com as outras pessoas. E se tu entendeu isso e quer ajuda para mudar, porque quem não quer já sai da live e nem tá mais aqui, né, Denise? Mas se Exatamente. tu te identificou, por quê? Porque a pessoa não é assim por mal. Existe algo que aconteceu contigo e neste momento a gente olha para isso sem julgar e sem dizer o que é certo e o que é errado. Mas se tu identificou que tu é essa pessoa, mas que tu não quer ser mais a pessoa, é porque chegou aquele momento ali de tu te livrar dessas dores e te curar e se tornar uma pessoa melhor.
E para isso a gente também está aqui, porque não é um lugar que se tu tá, tu vai conseguir sair sozinha. E se tu tá do outro lado de alguém que convive com pessoas assim e ainda não consegue dizer não, não consegue se posicionar, também da mesma forma a gente tá aqui para te ajudar. Então, se fizer sentido para ti, além de assistir de novo a live, compartilhar com outras pessoas, fazer o exercício. Se tu precisar de uma ajuda, de um acompanhamento, vai lá na nossa bio, tem o formulário lá. Escolhe uma das nossas terapeutas que a gente vai com muito amor, carinho e respeito, principalmente, sem julgamento, te ajudar. Né, Denise? E é aquele negócio, né, Letícia? Pessoas feridas ferem. Esperem. Não tem como. Se você não se curar das suas feridas, você vai continuar machucando os outros. Isso é E cada fato. vez se sentindo mais machucada, porque isso não vai mudar a tua dor. E isso é que é o pior. Porque quem trata as pessoas assim, ela tem aquela sensação momentânea ali de pronto, doeu nela também. Só que a dor só aumenta lá dentro. E isso faz muito mais mal para a pessoa do que para quem recebe, né? Exatamente. É igual uma doença física, né? Se você não medicar, ela não vai melhorar. Pelo contrário, só vai piorar, né? Então, nessas questões de comportamentos, de sentimentos, também precisa ser resolvido, precisa ser tratado, curado, né? E é Encerrar, para né, isso que esse a gente está ciclo. aqui, né? É isso aí. É isso. Então, Então tá, galera. Quinta-feira a gente tá aqui de novo com mais um passo aqui rumo ao sucesso nessa nossa jornada aqui que tá sendo incrível, né, Denise? E exatamente. esperamos todo mundo. Um Esperamos ótimo todo mundo final de aqui. semana. Beijo no coração. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Quinta-feira com mais um Tom para o Sucesso. Beijo, Letícia. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.